Olá! Vamos continuar conversando sobre a construção de videoaulas com recurso didático, gravação e edição, e dar continuidade ao que nós conversamos anteriormente sobre a pré-produção e produção de materiais audiovisuais. O processo de produção audiovisual é uma parte importante do planejamento que você deve fazer para a produção da videoaula. Portanto, requer muita atenção e que você considere levar um certo tempo planejando e organizando todos os materiais. O material audiovisual, ele pode estar disponível para você proximamente ou você necessitará fazer pesquisa. Você pode precisar ir para a internet e pesquisar imagens, vídeos, textos, mas também animações e outros materiais que você possa pensar para a composição da sua videoaula. Mas como preparar isso? Como é que eu faço para entender de que material eu preciso para compor uma videoaula? Primeiro, o planejamento, que faz parte da pré-produção. Nesta etapa, você necessita sentar, pensar, refletir sobre qual mensagem quer comunicar. Lembra? Você vai precisar entender como as imagens, movimento, conteúdo que vai ser apresentado vai impactar quem vai assistir, como ele vai interpretar e qual o seu objetivo. Afinal de contas, é uma videoaula. Mas ainda não sabemos de fato o que é uma videoaula. Em breve conversaremos sobre isso. Mas, em primeiro lugar, ter como objetivo como é que eu vou comunicar o conteúdo que eu estou pensando para alguém. O momento da pré-produção é um momento de reflexão, um momento de planejamento. Talvez, como sugestão, você possa entender um pouco desse processo observando esta animação. Primeiro, você necessita verificar a sua estrutura, a sua infraestrutura, ou seja, que artefatos, que equipamentos, iluminação, que ambiente você tem, se vai ser ao ar livre ou um ambiente interno, de que equipamentos você disponibiliza para fazer a sua produção. Se é apenas um smartphone no exterior, para a sua casa, ou do local onde você trabalha, ou até no estúdio, enfim, toda a estrutura necessária para desenvolver o material audiovisual. Depois você precisa ter algum contato, caso não tenha condições técnicas de desenvolver o material, de algum profissional ou de pessoas que possam te ajudar nas questões técnicas do desenvolvimento da videoaula. E aí sim, iniciar o processo de gravação. Lembrando que ao gravar um material audiovisual, você já deverá ter pensado no planejamento da sua videoaula. E este processo de gravação tem uma relação direta com a edição, a validação que é feita por quem vai assistir a videoaula e quem está produzindo, que pode levar a uma reedição do material e, quando o material está finalizado, a sua publicação. Mesmo no processo de reedição, pode haver novamente uma validação do material, ou seja, pode ser encontrado ou encontrados algumas falhas ou alguns pontos que deveriam ser melhores observados para uma nova edição e finalização. Portanto, o momento de pré-produção, produção e pós-produção da videoaula que você está observando requer uma atenção muito grande, principalmente na produção do material para a videoaula. Inclusive, o professor, ou seja, você como sendo um professor ou um profissional que vai lidar com as videoaulas, necessita ser capacitado ou formado ou orientado, como está sendo feito agora através dessa videoaula, para entender como funciona o processo de gravação. Portanto, na pré-produção, nós temos a preparação, o planejamento, o projeto do vídeo, que abrange as atividades que serão realizadas desde a concepção até a filmagem. Dentro desse processo,
nós temos o que chamamos de sinopse ou storyline, que é o resumo de exibição no vídeo. Imagine que você vai precisar contar uma pequena história do conteúdo do vídeo. Isso é muito comum nos trailers que nós vemos no cinema. Eles trazem um pouco do enredo, da narrativa, da história do filme. A videoaula não é diferente. Você vai contar um pouco da história. Você vai viajar um pouco pelas ideias, trazer um pouco dos elementos que vão ser discutidos, dos conteúdos, dos conceitos. Quem sabe você pode querer trabalhar formas geométricas, vai trabalhar um círculo, ou até mesmo um quadrado. Enfim, muitas possibilidades, porque na composição da videoaula você pode trabalhar com elementos que não estão no mundo real. Como eu estou fazendo agora, eu posso ter um elemento, por exemplo, colocar o fogo aqui no meu dedo. Mas você também pode trazer outros elementos para o seu vídeo que vão dar sentido ao conteúdo que você está trabalhando. Portanto, a sinopse é extremamente importante durante o planejamento. E você pode ver um pequeno exemplo dos quadrinhos que estão aí com as linhas, que podem servir de orientação à sequência da sua história, da sua sinopse, que contém a sua narrativa, ou seja, como você quer falar para quem vai assistir o teu vídeo. Além disso, você precisa definir o argumento, que é a fase intermediária entre a sinopse e o roteiro, cujo objetivo é descrever brevemente como será desenvolvida a ação. Para isso, você vai precisar ter um bom planejamento ligado ao seu conteúdo e à maneira que você apresenta a sua aula. E depois, claro, não seria diferente, você precisará do roteiro, que é o detalhamento do vídeo. Possui uma linguagem própria, dividindo o vídeo em cenas. Tem por objetivo comunicar textualmente o espectador sobre o que será visto e escutado no vídeo. Portanto, para construir uma videoaula, recomendo que você roteirize o seu vídeo, para que você não se perca depois, durante a produção, sobre os objetivos de aprendizagem que você tem. Roteirizando o vídeo, criando um bom argumento, uma narrativa adequada, você vai ter uma bela videoaula. Às vezes, para poder representar esse roteiro, essa narrativa, essa história, se faz necessário construir sequências para orientar a animação, para orientar o enredo da videoaula, que a gente chama de storyboard, que são aqueles quadrinhos que você já deve ter visto em animações por aí afora. Você representa em cada quadrinho uma certa sequência lógica que o vídeo terá em determinados pontos-chave. Mas você pode perguntar, que complicação, tantas coisas para poder observar. Mas, observando essas coisas que são, na verdade, simples, você terá condições de construir um bom roteiro para não cair naquela videoaula que pode ser cansativa ou não trazer motivação para assisti-la completamente. E aí eu trago um exemplo que você vai ver desses quadrinhos que você pode brincar um pouquinho para orientar como serão feitas as animações ou as sequências do teu vídeo para a produção do material audiovisual. Portanto, para a produção da tua videoaula, existem etapas que você deve seguir. Etapas estas presentes no teu planejamento. Portanto, planeje bem. E a pós-produção? Bem, depois de gravar e editar o material, você vai publicar. E, neste momento, faz-se necessário você entender que a publicação da videoaula ela vai requerer que você tenha revisado o material e o público que você vai destinar este vídeo. Consulte o material que você recebeu para entender como funciona esse processo de pré-produção, produção e pós-produção de materiais audiovisuais. Nos encontraremos na próxima aula. Até lá!